Quem está definindo isso daí é um ministro que não entende porcaria de nada. O ministro Fachin não entende nada de segurança pública. Ele deu uma canetada, possivelmente orientado já por alguém que tem interesse na manutenção dessas quadrilhas aqui no Rio de Janeiro, do Comando Vermelho, do Terceiro Comando e de todas elas. Eu tenho 34 anos de serviço ativo e passei para inatividade em 2012. De lá para cá, eu venho à distância observando, né, as questões fundamentais que acabam marcando o cenário do Rio de Janeiro, o cenário no Brasil face à segurança pública. E as questões que envolvem diretamente esse tema. Nós sempre tivemos comunidades, sempre tivemos atividade criminosa, sempre tivemos a venda de drogas como sendo a principal atividade econômica das quadrilhas. Eventualmente, nós tínhamos nessas comunidades determinados delinquentes que eram especializados, passaram a ser especializados a partir do século passado, 97, 98, 99, rouba carro forte. Nós sempre tivemos pessoas que gostavam de roubar residências, que se chamavam caxangueiros, e essas eram as questões, né? Agora, toda atividade econômica, se é que a gente pode falar dessa maneira, ocorria dentro da comunidade. A comunidade, ela nada mais, nada menos, é um espaço físico que em algum momento o poder público deixou de fiscalizar. Porque o uso do solo urbano, ou o mau uso do solo urbano, a apropriação inadequada e a falta de fiscalização fez com que surgisse uma comunidade e a partir desse momento, ao longo dos anos, isso vai se espraiando, né? Então, esse conjunto de coisas, ele não é novo no Rio de Janeiro, mas só que nós tínhamos as atividades econômicas dentro dessas comunidades. E em algum momento, eles começaram a verificar que poderiam fazer uso de algumas outras atividades, se apropriando dessas atividades, foram até beneficiados por uma norma legal, onde hoje uma empresa estabelecida no modelo XPTO, ela se encarrega, recebe sinal de internet, por exemplo, de uma Oi da vida, e ela é capaz, está autorizada a servir a prestação de serviço na ponta, né, na rede, que outrora era da Oi ou da Vivo, de qualquer outra empresa. Eles começaram identificando que isso seria uma possibilidade de negócio, cortavam os cabos, cortavam o sinal, a empresa se encarregava de restabelecer, eles cortavam novamente e começaram dessa maneira as extorsões, até que surgiu, e talvez isso tenha sido uma sacada interessante, essas grandes empresas não deixaram de prestar serviço, só que elas prestam um serviço parcial. Uma empresa adquire o serviço de sinal e transfere isso, faz a administração de manutenção, etc., na ponta da linha. E aconteceu isso com a internet, aconteceu isso com os sinais de TV a cabo, e vários outros negócios começaram a surgir como possibilidades de receita. Então, gradativamente, nós temos mercados que são estabelecidos dentro dessas comunidades, maiores ou menores. O fato é que as pessoas de fora não podem entrar na comunidade com um saco plástico com a bandeira de um outro mercado. Tem que comprar lá dentro, né? E todo esse tipo de economia, ela gera um grande prejuízo para o Estado à medida que eles não pagam imposto
não tem pagamento, como eu falei, desses impostos, de taxas, nada. É uma economia completamente irregular. Atende aos interesses de quem pratica, de quem explora, mas o Estado não. Isso é só um exemplo de como eu vejo o andamento da economia informal daqui para frente. Então, essas quadrilhas que antigamente eram apenas traficantes, hoje eles submetem todos ao terror. Aí já começam, na minha análise, serem narcoterroristas. Porque quem não pagar, aí tem outras questões também nas comunidades, tem que pagar segurança, tem que pagar taxa, os comerciantes têm que pagar, todo mundo tem que pagar tudo, né? E eles exploram água, e não é só água potável, não. Água da Egea. Isso aconteceu na área do 15º Batalhão, em Duque de Caxias. Eles quebram o tubo de fornecimento para dentro de um condomínio que tem mais de 2.000 apartamentos. A Egea vai lá, restabelece. Eles quebram pela segunda vez. Na segunda vez que a empresa vai fazer a correção, eles cobram da empresa uma taxa mensal e passam a cobrar também dos moradores. Uma taxa de condomínio que inclui IPTU também. É dos dois lados. Exatamente. Como se os moradores já não pagassem IPTU, né? Eles não querem nem saber, o negócio deles é cobrar. E as pessoas que estão lá na ponta, elas não têm o direito de dizer não. Elas não têm condição de negar, elas não podem sequer discutir, porque isso já vem como se fosse uma definição para a sua existência aqui. Para você continuar morando aqui, você tem que se comportar dessa maneira, porque senão eles tomam a casa. Eu lamento isso estar acontecendo hoje, mas demonstra uma total falta de capacidade do Estado naquele modelo de ser macho para poder assumir essa responsabilidade. Eu integrei uma polícia militar que isso não acontecia. Nem que tivesse o policial que arrancar de dentro da viatura. Naquela época existiam uns bastões parrudos, eles foram carinhosamente apelidados como brizolão. Então o policial, nessa hora, tirava o brizolão de dentro da viatura e lascava a madeira no lombo desses caras, porque é só dessa maneira. O vagabundo ele tem que ter medo da polícia, a polícia tem que ser temida, porque não é de outra forma que eles vão respeitar, né? Bem, então dessa maneira, eles verificaram que se eles vendem drogas para uma parcela da população, vamos imaginar, 1.000 pessoas diferentes compram droga naquela comunidade. Aquela comunidade, se tiver 16.000 moradores, são 16.000 pessoas a consumir TV a cabo, internet, gêneros alimentícios, água e por aí afora. Porque eles cobram tudo. Hoje o interesse deles é prestação de serviço. Droga não é prestação de serviço, é um comércio específico, exclusivo para os viciados, para aqueles que gostam da droga. Fora isso, não. Eles têm hoje essa outra preferência. E como a comunidade, embora grande, ou algumas comunidades grandes, elas têm uma área física definida, eles partem para as zonas urbanizadas, naquele modelo expansão, para poder também submeter aquelas pessoas ao terror, às cobranças, aos impostos pessoais, taxas de segurança. Eu estive em Campo Grande recentemente. As pessoas disseram o seguinte aqui: o condomínio, eles batem na porta e chamam o síndico, buscam abordar o síndico na saída, porque acabam de uma forma ou de outra sabendo quem é o síndico, e cobra do condomínio uma taxa de segurança. Aqui é a taxa de segurança, para que você esteja aqui constituído, morando, você tem que pagar essa taxazinha. E ficam sob diversas alegações, dizendo, não, isso aqui é uma
um pagamento legal, porque nós vamos dar realmente segurança para vocês, nada vai acontecer aqui. Quer dizer, isso muitas das vezes pode ser iniciativa de uma facção, da facção número 2, ou até mesmo de um oportunista que mora naquela região ali e sabe que ora quem está com a voga na mão é a facção número 1, ora está a facção número 2 e ele se apresenta de um ou de outra, né? Oportunista. De uma forma geral, esse tipo de coisa vem ganhando corpo. Eu vejo que o segundo setor da economia aqui no Rio de Janeiro, que são as indústrias, o terceiro setor, que são as empresas de serviço e o comércio de uma forma geral, eles vêm sendo massacrados por esse tipo de cobrança, esse tipo de extorsão, a ponto de, muitas das vezes, e eu vou falar sobre fatos que aconteceram comigo, muitas das vezes eles proíbem que um caminhão de uma empresa A, B ou C descarregue na loja se não pagarem a taxa. E eles ficam fazendo ou demonstração de força, mostrando armas, ou sugerindo estarem armados para impressionarem e ameaçarem dessa maneira o gerente da loja, o diretor de uma loja. E a loja, essas pessoas não são policiais, essas pessoas não têm a lei ali ao seu alcance, até porque eles estão vendo o contrário, a lei não passa por aqui, tanto não passa que eles estão aqui extorquindo todos os dias, né? E quem deveria fazer isso aí, na minha opinião, é a Polícia Militar. Eu vejo a Polícia Militar, ela um pouco distante dessa participação. E a participação a gente sabe tudo o que acontece, tem que saber tudo o que acontece. Parafuso, ele é apertado pela cabeça, tinha essa expressão antigamente, né? A parafuso se aperta pela cabeça. E os comandantes têm que ter esse quantum de responsabilidade e cobrança para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Eu acho que não faz mal um comandante ou outro ser responsabilizado por um braço quebrado de um vagabundo, mas para dar o exemplo, a gente precisa retomar essa imagem de uma polícia temida. Ela só vai ser respeitada dessa maneira. Temida por vagabundo, né? Então, eu vejo que, gradativamente, volto a repetir, a economia do Rio de Janeiro, ela vai se perdendo a ponto do Rio de Janeiro correr risco de morrer economicamente. Eu falo Rio de Janeiro, município e região metropolitana. Morrer economicamente em 20 anos. E quando eu falo outras razões pelas quais eu acredito que em 20 anos morre, algumas pessoas acham que é até mais cedo, né? Então, dessa maneira, eu estive conversando recentemente com o presidente da Associação de Moradores das Indústrias da Fazenda Botafogo. Ele disse que ainda existem nessa região industrial 32 indústrias pesadas que pagam cerca de 35% do ISS do município. Então, são valores elevadíssimos. E eles estão verificando, existe um órgão do Estado que é responsável por isso, que poucos têm interesse de se envolver com eles. Por outro lado, o município também não se manifesta. Ele diz que as ruas estão abandonadas, crescendo mato. Isso demonstra, pela explanação dele, completo desinteresse tanto do Estado quanto do município. E ele estava buscando uma empresa privada que pudesse assumir prestação de serviço nessa região. Bom, naturalmente, há possibilidades. Entretanto, isso deveria ser precedido de alguns ajustes, algumas autorizações, conforme eu recomendei a ele, a nível municipal,
para que houvesse, dentro daquele princípio das janelas quebradas, houvesse limpeza urbana, organização, iluminação pública, para que as pessoas que vão lá trabalhar se sintam mais confortáveis. A ponto, uma das preocupações deles, alguns profissionais de um determinado nível, um determinado diretor com uma especialidade, saindo daquele trecho comum da mão de obra, já não queria trabalhar na Fazenda Botafogo, porque para ele ir para lá, ele é ameaçado ou se sente ameaçado. Então, eles começam a ter problema de contratação de pessoal com qualificação necessária para fazer frente às demandas e atender os objetivos principais dessas indústrias, né? Então, o Rio de Janeiro, abandonando a segurança pública, ele acaba gerando esse tipo de insatisfação e a qualquer hora, uma empresa dessa é desmontada e vai buscar uma outra planta fora do município ou no outro estado, porque para eles não custa nada. O prejuízo para eles é aqui, né? Então, a mesma coisa são as empresas do terceiro setor. Empresas que eu vou citar um nome, como uma Açaí, um supermercado Guanabara. Todos eles são extorquidos ou pela quadrilha A ou pela quadrilha B. Tem que pagar uma taxa mensal de segurança para poder funcionar, para poder, sob a alegação, não ter problema. Eu acho isso muito estranho. Teoricamente, a polícia tem que saber, tem que acompanhar isso de perto. As atividades de inteligência têm que dar suporte suficiente para as unidades e elas começarem a apertar esses parafusos. Eu acredito que se nós fizermos isso, a gente ainda tem chances de salvar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, em 20 anos, economicamente, ele começa a ter problemas sérios de receita. Se não tiver receita, principalmente o pessoal que está na inatividade, começa a correr risco de não ter salário, ou salário contingenciado, como já foi outrora. Paga 30% no dia 5, 30% no dia 15 e vai terminar de fazer o pagamento no dia 25 de cada mês. Isso não é razoável. Eu estou na inatividade, eu não quero passar por isso. Eu não posso passar por isso porque meus compromissos eles vencem no início do mês, né? Então, eu fico olhando para as autoridades e aquelas pessoas que ainda têm uma função pública no modelo dizendo, como se estivesse indagando, e aí, o que tu vai fazer? Olho todo dia para o governador, e aí, governador, vai ou não vai? Não adianta a gente ficar fazendo hoje uma operação aqui, amanhã outra ali, isso é muito pouco. Eu acho que esse cenário, depois daquela DPF 635, que criou uma casta dentro dessas comunidades, e a partir dessa desautorização da polícia, nós tivemos, inclusive, órgãos do sistema de justiça criminal fiscalizando a polícia como a polícia fosse errada na história. O delinquente passou a ser o certo, a polícia é que é errada. É o Ministério Público querendo fiscalizar a atuação policial e se cumpriu o que estava definido na DPF. Quem está definindo isso daí é um ministro que não entende porcaria de nada. O ministro Fachin não entende nada de segurança pública. Ele deu uma canetada, possivelmente orientado já por alguém que tem interesse na manutenção dessas quadrilhas aqui no Rio de Janeiro, do Comando Vermelho, do Terceiro Comando e de todas elas. Agora, nós aqui no Rio de Janeiro, que moramos e temos atividades aqui no Rio de Janeiro, que ficamos submetidos a essa escrotidão. Escrotidão que o governo entende, ele consente, porque se não consentisse, ele teria dito negativo, Fachin, negativo.
Aqui não, aqui tem governador e essa competência é minha. Ah, vamos sair eu ia utilizar um termo, eu vou mudar. Puxa a tua espada que eu vou puxar a minha. E vamos duelar. Agora, não pode nós, população, temos um governador que alega que não tem o que ser feito. É o STF que determinou. O STF determina porra nenhuma. Isso aí é competência nossa. Lamento o nosso governador não ter tido assessoramento suficiente para ele entender que a competência era exclusiva dele.